eu sempre considerei o meio brazuca. A gente não está falando de música brasileira, não, tá? Música brasileira é top. É top 3 no mundo. Mas o meio musical não segue as outras duas top no mundo. Tem um métier profissional. E a brasileira é infelizmente, extremamente amadorística. E né? você Todo mundo ganha igual. Você vai no trabalho e fala assim, a gente está pagando tanto. E você fala assim, o que eu tenho a ver com isso? O percussionista tem 19 anos, ele está começando e que bom para ele que ele está nesse gig top. Tá ótimo. Mas como assim que ele vai ganhar a mesma coisa que eu? Que estou aqui, que já produzi, que já, né? Sim. Já toquei com tanta... Eu tenho outro currículo, isso não existe em nenhum outro lugar do mundo, né? Você sabe muito bem que nos Estados Unidos tem scale, tem double scale, Vini Colaiuta é triple scale. E você sempre teve esse posicionamento aqui? Tentei, né? Tentou? Mas muitas vezes não consegui, né? Simplesmente não cola, você é taxado de difícil, de estrela. Ninguém quer um músico estrela na banda, né? Acompanhando o artista, né? Mas, assim, muitas das pessoas que eu trabalhei, Marina, Lulu, não sei o quê, tinha uma certa abertura com isso, porque deixava você negociar lá com o empresário com já um negócio... Aí eu quero esse músico, entendeu? Então, em determinados casos eu consegui, mas era muito difícil por causa disso, porque é o modus operandi, assim, a gente paga isso para todos, né? Ah, não, isso vai dar problema, se a gente te paga mais. Mas como assim vai dar problema? Né? Entendi, porque aqui tem esse problema, ó, tô te pagando 2, mas não fala para ninguém porque o cara de 20 anos pode ficar chateado, né? Isso. Porque não tem essa visão de... É igual você vai trabalhar numa empresa, você entra júnior, você vai, daqui a pouco você é pleno, um dia você é sênior. Exatamente, a partir do teu currículo, o teu salário aumenta, né? Claro, nada mais natural, né? E você acha que isso é uma coisa cultural brasileira, é isso? Que você, por exemplo, não vê na Inglaterra, você não vê nos Estados Unidos? É uma coisa uma coisa que ficou muito cômoda aqui, sabe? De estabelecer assim. As reuniões são sempre com toda a banda, né? E as pessoas têm medo de se posicionarem, né? Em vários trabalhos, quando eu falava, não sei o quê, não, mas então, já que vai ser um preço para todo mundo, eu acho que esse trabalho... Aí a galera, não, mas a proposta foi tanto, não posso perder esse emprego, sabe como? Você já passou por isso, então, mais de uma vez aqui? Mais de uma vez. Na prática, explica um pouco pra gente, cara. Eu acho que esses assuntos são muito bons, a galera... quer saber muito de bastidor, assim, né? O que acontece quando ninguém está vendo, entendeu? O que acontece na prática, assim? Quando você diz que tem essa negociação, você tenta puxar para cima e a galera da banda não quer acompanhar, não quer dar um suporte, é isso que acontece? Bom, o meio mudou muito, né? Eu, graças a Deus, participei de uma época dourada aqui, né? Da música brasileira e do music business, né? Então, tinha as gravadoras, gravava-se muito. Eu sempre quis estudar muito para ser músico de estúdio, trabalhei na minha leitura rítmica. Não que eu precisei aqui muito, mas enfim, cheguei a fazer jingles, coisas escritas, né? Quando precisava, me chamavam. Era o Bala, eram 2 ou 3 nomes, né? Jurim Moreira, que sabiam ler bem, né? Uhum. Então, vou falar desse período, assim, década de 80, 90, especialmente, início da década 2000 e tal, quando o mercado era forte, né? Mercado de show, mercado de disco. Então, quem te chama é o artista. Então, recebia um telefonema do artista, Marina Lima, né? Eu quero você para esse trabalho por causa disso, aquilo, você está disponível? Estou disponível sim e tal. Muitas vezes era algum músico que te indicava, se o artista não te conhecia, tal. Aconteceu isso também, né? Nesse momento, nada de falar de dinheiro. Nada de falar de grana. Eu quero você, não sei o que, você está disponível para esse tour, para a gravação do disco, mais o tour, aí varia.
Sim, estou disponível, estou afim. Então tá, o meu empresário vai te ligar. Aí liga o empresário e aí é justamente, né? Estou marcando uma reunião com a banda, né? Então no início, tranquilo, quando eu entrei para a banda do Cazuza, por exemplo, indicado pelo produtor, era todo mundo da minha idade, assim, mais ou menos e tal, né? Então, eu acredito que o produtor, Nilo Romero, com toda a justiça, tinha um salário diferenciado e o resto da banda tinha... Mas eu lembro que era muito bom, assim, né? Era, como eu disse, era uma outra época, né, cara? Tu também era novo também, não estava tanto... Você se importava tanto com isso ainda? Não, eu estava começando, então eu já me lembro do constrangimento do outro lado, ou seja... Pô, eu estou começando, eu vou ganhar a mesma coisa que o guitarrista era o Ricardinho Palmeira, já tinha tocado com, não sei se Rich, com o próprio Cazuza, várias turnês. Então, eu me lembro já de ficar constrangido com o que eu sabia do business lá em Los Angeles, né, perguntando. Eu aproveitava essas aulas com esses bateras para perguntar sobre isso também, né? Como é que funciona? Como é que recebe? Como é que... Né? Sim, sim. Não, é engraçado que você está falando isso, eu nunca vi, ninguém sentou aqui falar sobre isso, de dizer, cara, um músico mais experiente, que tem 20, 30 anos de carreira, deveria ganhar mais. Eu nunca vi ninguém chegar aqui e falar isso. Você é o primeiro que toca nesse assunto. Os músicos de estúdio cobravam assim, era período, justamente copiado no sistema americano. Sim. Então, um cara como Lincoln Olivetti, que fazia arranjo, para ele pisar no estúdio, se não me engano, eram 3 ou 4 períodos já. E aí, quando renovava o período, eram 3 ou 4 mais novamente, né? Com toda a justiça, né? O cara tinha... O cara era o rei de todos os arranjos que tocavam nas rádios, né? Então, então, me lembro já de ficar um pouco constrangido com esse sistema. E aí, aí eu vi do outro lado também. Eu, como músico experiente, já com uma bagagem, não sei o quê, tem que ganhar igual a todos. Como assim, né? E você já bateu de frente, então? Bati várias vezes. E aí, o que deu? Eu perdia. Perdia? Então não vai rolar. E outras vezes, não, claro. Você é o Christian Noyans, já ouvi isso também. As duas coisas, né? Não vai rolar. Ok. Tá bom, então eu negociava outras coisas, como, por exemplo, eu tinha muito pânico... Tem gente que tem medo de avião, que eu não entendo, né? Eu tinha pânico de van. Pode, aquela puta. porcaria que se bater em qualquer lugar, 8 cabeças vão se chocar ali dentro, todo mundo vai morrer. Então, por exemplo, eu falava, van, por favor, não mais de 2 horas, né? Então você não perdia a gig... Você negociava do outro lado. Eu negociava outras coisas. Então, ter esse debate não necessariamente significava, então você está fora. Não, né? Ninguém te expulsou da banda por causa disso. Não, isso nunca aconteceu. Entendi. Então, aconteceu. Gente, dá para negociar, tá vendo? É só fazer isso de uma maneira coerente, né? Não, exatamente. O negócio é você se posicionar de uma forma profissional. Profissional, exatamente. Eu vi no podcast do André dele falando isso, né? Que tem a maneira de você falar. Eu acho que ele falou o negócio de que quando entrou um outro baixista no Djavan, contigo, ele falou, cara, o Djavan deixou claro desde o início que cada turnê é uma fase da carreira dele que no final daquela turnê, cara, tá todo mundo livre para... E ele também. Tá livre. Sim, né? Sim. E é legal, isso é profissionalismo, né, cara? É quando o artista contrata, deixa claro, cara, tô te contratando para uma empreitada, entendeu? Você não vai estar aqui, talvez, daqui a 5 anos. E é bom porque para que o músico se prepare para isso também, né? Ele saiba que não é uma coisa... Porque às vezes o músico ele fica sempre na espera de um telefonema. E é complicado viver assim, né, cara? À espera de um telefonema. À espera de um telefonema. Sei bem o que é isso. Já, então. Então, por exemplo, o Lulu Santos, que foi o cara assim mais profissa que eu trabalhei, mais exigente com tudo, desde a luz, aos músicos, tudo, era muito mais fácil esse tipo de diálogo com a produção, entendeu? Porque ele respeitava isso, sabe? Ele, né?
Então, em determinados projetos, como era todo mundo muito experiente, era eu, o Dunga, o Sacha, não sei o quê, sim, o cachê era o mesmo para todos, claro, né? Mas a estrutura do Lulu era sempre top, assim, tanto viajando como toda a negociação, sabe? Inclusive, ele trabalhava uma época longa que eu trabalhei com ele, era com a Mills e Niemeyer, né? Que era pessoal que também fazia os palcos para, não sei se Rock in Rio, mas para grandes eventos. Sim. Então, era uma instituição, assim, sabe? Uma empresa. Sim. Né? Quem veio aqui foi o luthier dele, Lovato, não sei se você conhece. Sim. Tem um podcast dele aqui bem legal. Ele estava falando, né, do Lulu, que ele é muito exigente, mas a contrapartida dele, né? Exatamente. Você nunca teve nenhum estresse com ele, não? Vários, mas faz parte. Faz parte? Faz parte, claro, claro. Meu amigo, você está trabalhando com um artista de renome que está preocupado com o nome dele no mercado, se ele está tocando na rádio, se está tudo indo bem, né? O cara tem essa preocupação, né? Você está em estúdio 12, 18 horas, às vezes, com essa pessoa gravando o disco, fazendo base, né? Pelo menos os primeiros dias gravando base, não sei o quê, ou produzindo, que aí é direto. Você produziu o parte 1 e parte 2 do acústico, né? Não, parte 1 só. Parte 1. O primeiro acústico dele. Tá. Eu quero depois entrar nessa tua volta para o Brasil, mas antes, né, finaliza o Lulu, que eu queria ir para o Moacir Santos também. Depois a gente volta para o Brasil. Certo. Então, então você está essas horas todas quando grava o CD ou disco, e depois você está na estrada. Você sabe o que é estar na estrada, assim, direto, 2, 3 semanas de ônibus interior de Minas, não sei o quê. Pô, você cansa de ver essas pessoas também. É todo mundo brother, não sei o quê, mas cada um tem a sua mania. Você começa a ficar cansado, às vezes com fome. Então é como uma família, entendeu? Então, pô, como é que não vai ter estresse, sabe? Obrigado por ter assistido a esse corte do Starling Cast. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita, se você é guitarrista, para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá.